alcançando outras vidas pelo amor. Em comunhão recebemos cura. Em comunhão somos restaurados. Os tesouros são revelados e o óleo da unção é derramado sobre nós. Em comunhão recebemos cura. Em comunhão somos restaurados. Os tesouros são revelados e o óleo da unção é derramado sobre nós. Em comunhão. Obrigada, Deus. Obrigada pela tua presença em nós. Quão bom e suave é estar junto a ti, compartilhando do poder que vem dos céus. Uma família ajustada para o crescimento, alcançando outras vidas pelo amor. Em comunhão recebemos cura. Em comunhão somos restaurados. Os tesouros são revelados e o óleo da unção é derramado sobre nós. Em comunhão recebemos cura. Em comunhão somos restaurados. Os tesouros são revelados e o óleo da unção é derramado sobre nós. Em comunhão. Sejam todos bem-vindos a estarmos juntos na comunhão uns com os outros e também com o Senhor. Em comunhão recebemos, recebe a cura do Senhor. Em comunhão somos restaurados. Os tesouros são revelados e o óleo da unção é derramado sobre nós. Em comunhão. Em comunhão. Em comunhão. Aleluia, Jesus. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Obrigada, Pai, pela comunhão que podemos ter com os nossos irmãos nesta manhã. Mas principalmente, Senhor, a comunhão que temos contigo. A comunhão que desejamos ter, Senhor, contigo a cada dia, a cada culto, Senhor. Este é o nosso propósito. Seja bem-vindo, Senhor, aqui no meio de nós. Faça a tua vontade e o teu querer, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, sejam bem-vindos que chegaram após o momento. Nós vamos estar fazendo uma leitura da palavra, como foi proposto aqui, está lá em 2 Coríntios. Eu vou estar lendo, dirigente, e depois os irmãos vão estar lendo. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Os irmãos, estando já manifesto com cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos. Amém.
nossos corações está sendo escrita uma carta, né? Que nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos usa desta forma. E o Senhor deseja nesta manhã falar aos nossos corações e que a palavra do Senhor esteja gravada dentro de cada um de nós. Nós sejamos essa carta viva para que todos aqueles possam enxergar em nós a Cristo, né? Amém, irmãos? E esse mês nós estamos em Missões Rio e tem um tema proposto para Missões Rio lá. Somos a resposta de Deus para o Rio. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos falar todos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque nós somos essa resposta. Deus quer usar cada um de nós. Então, deixemos-nos ser usados pelo Senhor. Sejamos essa carta viva que o Senhor vai usar lá fora, nos nossos lares, no nosso trabalho. E o Senhor vai usar cada um de nós. E esse é o momento que os irmãos têm de estarem ofertando para esta campanha de missões. Nós temos um alvo, os irmãos. Lembra qual é o alvo da nossa igreja proposto? R$1.000 é o nosso alvo, para nós atingirmos e estarmos ali alcançando com os nossos recursos financeiros, né? Abençoando aos missionários, aqueles que estão trabalhando em cada canto, cada um tem a sua capelania ali, está sendo abençoado através da doação de cada um dos irmãos e também pelas nossas orações. Enquanto nós vamos estar louvando, os irmãos têm a oportunidade de estarem ofertando, doando para essa campanha, mas principalmente, entregue o seu coração no altar do Senhor nesta manhã. Amém? Declare para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, Jesus. Há um sentimento de felicidade, faróis que iluminam, mas não trazem luz. Há tantos que choram, temem, que sofrem dores na alma, sem esperança caminham perdidos, buscando resposta. Deus nos chama a agir sem olhar para trás, a compartilhar a mensagem da paz, a anunciar que há um Deus vivo que pode mudar, transformar o que parece perdido. Ser as mãos que alcançam, os pés que avançam, a boca que enxergam, a boca que fala, o amor da verdade que muda a realidade. Com fé e coragem, olhando pro alto, ser a resposta de Deus para cidades, me aqui. Usa-me. Deus nos chama a agir sem olhar para trás, a compartilhar a mensagem da paz, a anunciar que há um Deus vivo que pode mudar, transformar o que parece perdido. Ser as mãos que alcançam, os pés que avançam, os olhos que enxergam, a boca que fala do amor da verdade que muda a realidade. Fé e coragem, olhando pro alto, ser a resposta
de Deus para a cidade, eis-me aqui. Usa-me. Aleluia, Jesus. Ser as mãos que avançam, os pés que avançam, os olhos que enxergam, a boca que fala do amor, da verdade que muda a realidade. Com fé e coragem, olhando pro alto, ser a resposta de Deus para a cidade, eis-me aqui. Vamos declarar. De Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos deu, pelos dízimos e pelas ofertas. Feche seus olhos, né? Abaixe sua cabeça, leve os seus pensamentos ao Senhor e vamos falar com Deus, vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nesse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e tem feito, todo o investimento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, cada um de nós aqui. Obrigado porque somos, Senhor, ó Deus, a história, Pai, que as pessoas não contam, a história escrita pelos teus dedos, a história escrita com o seu sangue, o sangue naquela cruz. Nós realmente, Pai, somos muito afortunados, porque, ó Deus, seria uma bênção que nós buscássemos ao Senhor, mas maravilhosa coisa é que o Senhor venha nos buscar, venha nos encontrar, venha nos achar, tenha amor por nós, bondade por nós, misericórdia de nós, graça sobre nós. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor faz com que o seu céu desça sobre esse lugar, e aqui podemos então sentir a tua presença, notar que há algo diferente nesse ambiente, é a tua presença, e nós cremos que quando chegamos aqui, encontramos os nossos irmãos. Mais do que isso, encontramos a tua presença nesse lugar. Assim te adoramos, Pai, te engrandecemos, e com alegria, com entusiasmo, com a fé de que tu estás em todo tempo, em todo lugar, e mora e habita em nós, nesse mesmo sentido, nessa mesma fé, nós então nos achegamos a ti, depois que o Senhor já havia se achegado a nós desde a eternidade. Então o Senhor nos constrange, o seu amor nos constrange, Senhor, a estar então aos teus pés, reconhecendo a tua grandeza, a sua soberania, a sua graça, graça sobre graça. A cada dia o Senhor tem nos dado, Senhor, mais do que merecemos, mais do que precisamos. O Senhor tem sido um Pai amoroso para conosco. O pão de cada dia não tem faltado lá em casa. O Senhor tem suprido a nossa casa, a nossa despensa, Senhor, a nossa mesa. Obrigado, Pai, porque assim, com gratidão, os teus servos, adorando ao Senhor, vêm aqui em culto, então entregam, devolvem, Senhor, a parte que lhe cabe, Pai. Ó Pai, obrigado pela fé que o Senhor tem colocado em cada um de nós. Obrigado pelo teu amor, porque cremos, quem sustenta-nos a família é o Senhor, quem sustenta-nos a casa é o Senhor, quem nos sustenta a vida é o Senhor, quem sustenta a tua igreja é o Deus da igreja. Obrigado, Senhor, porque são os teus recursos, Pai, e louvamos o teu nome, porque com alegria queremos fazer parte dessa grande obra. Nós não queremos ficar para trás, nem, Senhor, não nos juntarmos a tantas bênçãos, a tantas coisas que o Senhor tem feito nesse tempo. Então, com alegria, nós queremos entregar
não só as ofertas, mas também os nossos corações. Pai, abençoa cada lar aqui nessa manhã, cada família, abençoa a sua palavra, abençoa tudo que vai ser feito aqui, está sendo feito desde que começamos, Senhor, a nos arrumar para vir para a igreja. O Senhor, então, já estava nesse lugar, o Senhor aguardava, o Senhor que vem conduzindo as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, louvamos o Teu nome, Te engrandecemos e Te agradecemos, e fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe, podeis assentar. Tem algumas informações aí para passar para os irmãos a respeito da semana que começa, né? A respeito da semana que começa. Pastor, dia 14, dia 13, terça-feira, vai estar viajando. Vai lá encontrar com a Mariana. Mariana, né, casou, irmãos sabem, está lá no Tocantins. Então eu e a Ana Bárbara vamos viajar, saímos daqui na terça-feira, e vou retornar na outra quarta-feira, uma semana aí de viagem para matar a saudade da filha, né? E voltaremos então na quarta-feira pela manhã. Então na quarta-feira à noite já estaremos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nesse tempo, entre essa semana e a outra semana, nós estaremos aí no dia 15, que é a próxima quarta-feira, estudando o livro Uma Vida com Propósitos. Quarta-feira tem culto, acreditem ou não, tem culto, e o irmão Valdinei vai estar aqui trazendo então, né, o estudo do livro Uma Vida com Propósito. Dia 16, nós não teremos, quinta-feira, não teremos o Tadel, na sexta-feira, na quinta, não é isso? Dia 19, domingo pela manhã, tem culto. O irmão André vai trazer a palavra em nome de Jesus e vai abençoar a igreja com uma palavra dos céus, da parte do Senhor. E à noite nós vamos ter aqui a irmã missionária Amaris, né? Ela é missionária de Missões Rio, missões de enlutados, né? Então ela vai estar aqui no domingo à noite, no dia 19, e vai nos trazer a palavra do Senhor também, ministrar a palavra, estará conosco trazendo testemunho. Hoje à noite nós vamos ter o nosso amado irmão Laércio, né? Também missionário de Missões Rio, prisional. Então ele vai estar aqui à noite conosco, vai também trazer uma palavra, vai trazer os testemunhos dele, e vai ser uma bênção. Hoje à noite, não é isso? Então, dia 22, quarta-feira, aí passamos, né? Quarta, quinta, domingo, chegamos lá na outra quarta-feira, vamos ter culto. Terça-feira, culto de oração, né? E voltamos lá no dia 22, né? Voltamos então, estaremos aqui com os irmãos de volta para juntos glorificarmos ao Senhor, estando então, né, uma bênção. No dia 19, próximo domingo, tem EBD. Quem vai estar ministrando a aula vai ser o nosso amado irmão Ricardo, diácono Ricardo, está ali, ó, né? Então, nessa semana, onde o pastor vai estar ausente, o vice-presidente da igreja, irmão André, vai estar então, né, na questão aí, como presidente interino nesse tempo. Amém, amados? A gente vai colocar esses informativos também lá no grupo da igreja, no WhatsApp. Amém? Então a gente vai continuar aí como igreja firmes, né? A igreja não para, a igreja não pode parar. Amém? E louvado seja Deus pela vida dos irmãos que têm se colocado à disposição do Senhor. Hoje, né, a EBD, então, vai ser conduzida pelo Espírito Santo através da nossa amada irmã Simone, né? Vai ser uma bênção, tem se preparado, tem aí buscado a orientação do Espírito Santo para trazer essa palavra, né? Então nós somos as cartas escritas. Amém. Eu preparei isso, né? Então, as cartas escritas, né? As cartas vivas do Senhor. Esse é o tema que a gente está propondo para essa manhã. O texto está ali em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. O apóstolo Paulo, então, ele vai continuar defendendo o seu ministério, né? Os judaizantes ali atacavam o apóstolo Paulo, dizendo que ele era um impostor, dizendo que ele não tinha a autoridade de Deus, né? Então,
ele se defende, ele vem aqui se defendendo o seu apostolado, e o apóstolo Paulo chega nesse trecho da palavra de Deus, e ao defender o seu apostolado, ele vai então usar um argumento, dizendo que ele não precisa de uma carta de referência, porque o que era uma carta de referência naquela época? Carta de referência dá-se até hoje, né? A questão do trabalho, olha, trabalhei, saí da empresa, eu preciso então de uma carta de referência para levar, porque eu estou aí fazendo uma entrevista, e o pessoal da nova empresa que eu estou fazendo a entrevista pediu uma carta de referência, né, do meu comportamento, de como eu agi, de como eu fui na antiga empresa. Então a empresa em que eu trabalhei, ela então fornece uma carta de referência. Mas naquela época, o que era uma carta de referência? Carta de referência era, você quer ser ouvido, você precisa então falar alguma coisa, se chegar alguém, você precisa se achegar a alguém, para então falar alguma coisa, a pessoa então, alguém que tinha autoridade, respeito, dignidade, conhecida no meio onde as pessoas viviam ali, a essa pessoa, ela então dava uma carta de referência. E aí, quando alguém que era estranho chegava com uma carta de referência, dizia, não, tem autoridade, tem respaldo, tem condições, então conhecido de fulano, né? A gente então pode ouvi-lo, pode falar, a gente quer ouvir você de acordo com a sua carta de referência. E aí eles estavam argumentando isso, as pessoas que estavam ali contra o ministério, o apostolado do apóstolo Paulo, diziam o seguinte, olha, ele nem carta de referência tem, ele não conhece ninguém, é isso? Essas pessoas diziam isso para a igreja, olha, cadê a carta de referência dele? De onde ele vem? Qual é a autoridade que está por trás dele? Qual é a autoridade que lhe dá, então, condições de falar o que ele está falando, de ensinar o que ele está ensinando? Que autoridade ele tem, então, de ensinar vocês? E aqui, nesses versos, ele vai exatamente combater esse tipo que estão, então, tentando ali desmerecer a sua autoridade, desfazendo todo o trabalho que ele vinha feito com a igreja. A palavra do Senhor então diz assim, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 1, começamos porventura outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, olha aí, está vendo? O que as pessoas estão fazendo? Como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós. Ou seja, vocês estão requerendo carta de recomendação minha, como as pessoas estão fazendo aí no meio de vocês, ou vocês querem me dar carta de referência? Está dizendo aqui nesse verso, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Verso 12, ele vai dizer, eu imprimi em vocês uma carta, o Espírito imprimiu em você uma carta, o Espírito imprimiu em vocês, ó igreja de Corinto, essa carta, foi o Espírito Santo que usou a minha vida, e vocês ouviram, e vocês se converteram, e vocês foram lavados, vocês foram remidos, eu sou, então, também recebi também de vocês, eu também recebi de vocês essa carta, também no meu coração, ao selo do Espírito. Então, ele está dizendo da autoridade, não de um homem, mas está dizendo da autoridade do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, que o enviou. E também aqueles homens, aquela igreja, era então as cartas lidas por Deus, porque a vida daquela igreja era o testemunho vivo de que o Espírito Santo estava ali, de que eles eram então selados, de que eles eram comprados, de que eram remidos, redimidos, eram servos de Deus, davam testemunha disso. E quando eles falavam do amor de Deus, Paulo está dizendo, se vocês estão falando sobre isso, porque vocês aprenderam de mim através do Espírito. Foi isso que ele está argumentando. Verso 3 vai dizer, estando já manifestos como carta de Cristo, vocês já estão vivendo assim,
produzida pelo nosso ministério. Eu aí os abençoei, foi com o nosso ministério, não eu, mas todos os irmãos estivemos conosco, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós vivemos essa vida. O nosso ministério, o ministério que Deus me deu, serviu então para abençoar vocês. Vocês não podem dar ouvidos a essas pessoas, porque tem carta, eles têm carta de recomendação, mas quem me recomendou foi o próprio Deus, a estar com vocês. Aí ele vai dizer e vai continuar: escrita, não com tinta, não com papel, não por alguém, não dada pelo alguém, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor, porque, na verdade, quando ele vai dizer a respeito das tábuas, lá em Êxodo, capítulo 24, verso 12, Moisés, os anciãos sobem novamente ao monte para receber o que, amados? De Deus, da parte de Deus. As tábuas dos 10 mandamentos, né? Dos mandamentos de Deus. Então, o verso 12 vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinareis. Então, o Senhor, nosso Deus, deu as tábuas da lei a Moisés e ao povo. O que Paulo está argumentando é o seguinte: vocês receberam a lei do Antigo Testamento, a lei, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, vocês receberam a promessa da lei, a graça. O Espírito Santo de Deus é que tem escrito então nos vossos corações a palavra de Deus. Vocês são as cartas abertas. Amados, nós precisamos ser testemunhas do Deus eterno. Você tem recebido do Senhor a graça da parte dele. Você tem recebido do Senhor então as orientações do Espírito Santo de Deus. Como é que você tem conduzindo ou vem conduzindo a sua vida com o Senhor? Como é que nós temos tratado, vivido, né? Como é que nós temos então andado com o Senhor? Cada momento cada experiência que vamos ter na vida com o nosso Deus, Ele vai então escrevendo uma nova história. Você e eu somos as cartas vivas do Senhor. Você e eu somos a história, né, que estamos contando. Você recebeu a Jesus, recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Antes disso, você contava a história da sua vida, contava a história da sua família, contava a história dos seus pais, contava a história dos seus avós, contava a história antes de receber a Jesus. A partir de Jesus, quando você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você começou a contar a história do Senhor na sua vida. A partir daquele momento você começou a inserir a presença de Deus no seu relacionamento, na sua intimidade, no seu dia a dia, cada momento. Então, a partir daquele momento, você não vai mais contar a história da sua família, mas você vai começar a contar a história de Deus na sua família. Porque, amados, quando nós nos convertemos, aí o Senhor abre a nossa mente, o nosso entendimento, para saber o seguinte, para entender o seguinte: desde sempre o Senhor esteve comigo. Antes que eu me convertesse, o Senhor já estava comigo, o Senhor já estava escrevendo uma história. Eu é que não entendia, eu que não percebia, eu que não entendia, não via, não me atentava que Deus já estava preparando esse caminho para que eu pudesse seguir. E a partir então que você recebeu a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar no seu coração. O próprio Espírito te faz lembrar de cada detalhe que você viveu, de cada livramento que você teve, cada momento que você passou na história da sua vida, e vai lembrar o seguinte: o Senhor me guardou naquele tempo, o Senhor me protegeu naquele dia, o Senhor foi comigo. Então você, em nós é acesa essa luz do entendimento, de saber que desde sempre o Senhor estava com você. Mas a partir do momento daquela divisão de águas na sua vida, antes de Cristo e depois de Cristo, você então vai começar a contar a história da sua família, mas com outra perspectiva, com a perspectiva do céu. E quando nós começamos então a contar a história a partir de Cristo na nossa vida, nós então vamos contar a história da fé de Cristo. A fé em nossas vidas é um novo falar, é uma nova frase que você tem, é um novo linguajar,
É um novo dicionário que vai nascendo no seu coração. Você vai trocando as frases do passado pelas frases do presente, e você então vai incorporando à sua vida essa vida de Cristo em você, e você às vezes, e no prosseguir, e no andar, e no relacionamento com Deus, nesse caminhar com Deus, a vida de Cristo e a sua vida, elas se interagem. Você vive com a mente de Cristo sobre você, você tem a mente de Cristo. Então quando você pensa nas coisas, você pensa nas coisas do alto. Quando você fala as coisas, você fala da coisa do alto, você fala da fé, você fala do amor de Deus, você fala, vai dar certo, vamos continuar a orar, vamos continuar a viver uma vida em Cristo. E aí você então e eu começamos a viver a vida de Deus na nossa vida. A história da nossa vida muda, amados, porque você e eu somos as cartas vivas do Senhor, e Ele está escrevendo uma história nova, linda, maravilhosa em você. Você então é esse que vai recebendo do próprio Deus, e Ele vai escrevendo nas tábuas do seu coração, na tábua do seu coração, uma nova história de vida. E ela não é escrita com a mão de um homem, não é escrita com tinta, ela é escrita pela própria mão do Senhor e pelo sangue de Cristo na sua vida. É a história da sua vida sendo mudada, contada, e você então vai começar a contar. Ontem eu era, hoje eu sou outra pessoa. Ontem eu fui uma pessoa que falava coisas que não devia, que pensava coisas que não devia, hoje sou uma nova pessoa. E então Deus vai levar você a que as pessoas possam ler a sua vida, ler a sua história, a história contada de Deus. Você já pensou? Você é a Bíblia de Deus. As pessoas não leem a Bíblia. Muitas pessoas que não conhecem a Cristo não conhecem a história de Cristo, mas elas podem conhecer a história do Senhor através da sua vida, através da sua história. Você abre os braços e as pessoas vão ler então em você a vida de Cristo, vão olhar para você e vão ver Jesus. Essa história é uma nova história, amados, e a cada dia o Senhor então vai contando uma nova história, uma nova experiência na sua vida, porque é assim que nós vamos vivendo, amados, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. O Senhor a cada dia acrescenta mais um dia na sua vida. Não é para que nós então fechemos a boca, os olhos, os braços, mas pelo contrário, abramos os braços, abramos os olhos, vivamos então a vida que Cristo já preparou para você. Ele sempre tem coisas maiores. A gente passa por problemas, passamos, temos enfermidades, mas os nossos olhos estão postos no Deus que pode todas as coisas. E a cada dia que passa, você e eu precisamos viver essa vida de Cristo. As pessoas precisam ver em nós esse registro da palavra dele escrita em nossos corações, estando já manifesto como carta de Cristo. Você é a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações de vocês, amados, em nossos corações. O Senhor então está escrevendo essa história maravilhosa, abençoada. Você é escrita do Senhor, escrita do Senhor. Ezequiel capítulo 11, verso 19 e 20, vai dizer assim: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo darei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Você então é povo de Deus. Você então é vivificado em Deus, transformado em Deus, mudado em Deus. Você então é esse. Deus fez um transplante no seu coração, tirou de você e de mim um coração de pedra e colocou em nós um coração de carne. O Espírito Santo de Deus, então, Ele quer adorar, glorificar e exaltar. Então, nós precisamos viver uma vida assim, adorando, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa manhã. Que o Senhor abençoe a sua casa,
a sua família, que o Senhor abençoe o lar, que o Senhor tire, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, aquilo que não provém do alto, aquilo que não é santo, que não é puro, apenas a presença do Senhor, apenas a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, apenas o Senhor tomando conta dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu coração, em todo tempo. Você então, em nome de Jesus, vai ser esse agente, essa carta, essa Bíblia aberta, que as pessoas não leem, vão ler em você, na vida de você, na sua vida, na vida da sua família. Você então, em nome de Jesus e pela fé em Cristo Jesus, você já é um grande missionário na sua pátria, lugar onde o Senhor te deu. Você já é, em nome de Jesus. Fique firme, creia, em nome de Jesus. Se anime, em nome de Jesus. Fique firme, em nome de Jesus. Amém, amados? Que o Senhor, então, te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te anime, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nessa manhã. Pela bênção, Senhor, dessa palavra, que essa palavra possa entrar em nossos corações e nada, nem ninguém possa arrancá-la dos nossos corações, Pai. Porque o Senhor está escrevendo, ó Espírito Santo de Deus, com o sangue de Cristo em nossos corações, e a cada dia o Senhor vem reescrevendo a nossa história. Pai, nós queremos contar a tua história, nós queremos, Senhor, viver a tua história, andar contigo. Pai, não nos deixe que o inimigo tente tirar de nós essa intenção, mas fortalece a nossa fé, anima nosso coração, dá-nos força, disposição, saúde. Oh Deus, traz saúde sobre a tua igreja, Pai. Derrama a bênção, Pai, e o bálsamo da cura sobre cada família, sobre cada lar, em nome de Jesus, Pai. Sobre cada um de nós. Carecemos, Senhor, de fazer a tua obra. E como então vamos fazer a tua obra? Na força do Senhor. Assim nós clamamos a ti, nós pedimos isso e nós já te agradecemos pela fé, por toda a cura que o Senhor já está nos dando, por toda a saúde, por toda a força, por todo o ânimo, quer com saúde, quer sem saúde, quer na vida, quer na morte, quer na alegria ou na tristeza, quer na dor, Senhor, ou no sofrimento, ou na alegria, em todo tempo. Nós queremos então gastar o nosso tempo, para investir o nosso tempo na tua presença, em nome de Jesus, sermos as tuas cartas vivas, para que as pessoas possam ver em nós a tua presença. Muito obrigado, oramos assim, com gratidão, e oramos no nome de Jesus. Agora